E aí, galerinha, desculpa a demora, desculpe tanto tempo sem vídeo, mas aí. Bom, finalmente fazer o que eu devia faz um tempinho. Na verdade, já faz uns 2 ou 3 meses que eu deveria fazer esse vídeo, mas enfim. Aqui está review de Record of Ragnarok, ou Registro de Ragnarok, ou Shumatsu no Valkyrie, como se gosta de chamar. Simplesmente, a terceira temporada foi adaptada e devo dizer, o pessoal que fez o anime deve ter visto a minha review, minha opinião sobre como seria a animação e vindo para me dar um soco na boca, porque não é possível. Essa animação, essa temporada conseguiu ser melhor que a primeira e a segunda inteirinha, em questão de animação, estética, roteiro e só. Não é o melhor anime de todos, isso é um fato, mas pelo menos surpreendeu bastante. Essa temporada adapta as três lutas que ocorreram no mangá, que no caso são a 7ª, 8ª e 9ª rodada. E essas que vamos falar aqui. Não vai ser só uma review de animação, porque seria um vídeo bem curto, então eu vou fazer um vídeo longo, mostrando que é mais um... Eu vou tanto dar a minha opinião, quanto falar sobre as lutas, já que faz um tempinho que eu não faço uma review do mangá, então... Bora falar sobre animação e tudo. Começando com a animação logo. O anime praticamente terminou onde iria começar a luta, ou seja, começar com Hades vs Qin Shi Huang. Então, mas a animação melhorou e melhorou muito, drasticamente. Nem eu achei que a animação melhoraria. Infelizmente, é claro, temos o nosso queridíssimo 3D, mas eu vou até deixar passar pano essa, até porque Nikola Tesla é difícil de fazer os detalhes da armadura e seria difícil o pessoal animar, então eu vou deixar essa passar. As lutas ficaram muito boas, coreografadas dentro do anime, ficaram incríveis, considerando que tivemos um round bem péssimo coreografado recentemente. E sendo sincero, cara, transformaram uma das piores lutas em uma luta boa. Conseguiram fazer isso, deram um pouquinho mais de profundidade, melhoraram os personagens em uns 200%. Eu não sei nem o que dizer. Finalmente conseguiram acertar, considerando a primeira temporada e a segunda que foi bem um pouquinho melhor, mas não é lá grandes coisas. Enfim, devo dizer, essa temporada 9 de 10, porque tá uma delícia de assistir. Assistiria o tempo todo se eu não tivesse nada melhor na vida que fazer, enfim. Mas agora que eu dei a opinião, é hora de dar uma review sobre as 3 temporadas, 3 lutas. E é claro, vou dar do meu jeitinho que vocês gostam, né, seus safados? No começo dessa temporada, nos é apresentado ele mesmo. Praticamente o homem que acertou boa parte das previsões. O homem que agora, hoje em dia, é uma pessoa que está presa no porão de uma youtuber famosa de Shumatsu. Aquele que simplesmente ninguém esperava que o design seria tão divergente, mas é muito bom assim. Ele mesmo, Michel Nostradamus, o profeta do século. Diferente no mangá, qual ele tem a apresentação dele normalmente, acho que no capítulo 55, eu acho. Era 55 ou 56, não vou lembrar exatamente. Simplesmente aqui ele teve sua apresentação dividida. Infelizmente eu achei bem ruim, mas eu vou deixar passar porque pelo menos foi uma apresentação onde deu pra recapitular as batalhas, porque ninguém deve lembrar da primeira e segunda temporada, a qual ocorreu da primeira às 6ª batalhas. Enfim, mas de toda forma ele tá aqui, tentou trollar a gente com a roupa da Brunhilde, mas falhou miseravelmente. E aqui nós descobrimos que aqui você pode fazer qualquer tipo de crueldade possível no universo Shumatsu. Que tu tem uma passagem direta pro céu. O que, em minha opinião, isso não faz o mínimo sentido. Cara, isso quer dizer que todo tipo de gente ruim foi pro céu sem motivo nenhum. Sem nenhum julgamento, nada. Então, eu tô me perguntando até, inclusive, cara, e o que houve com os caras que tentavam sequestrar Perséfone, a esposa do Hades? Será que eles foram realmente tão idiotas e foram pro céu sem nenhum tipo de problema, prisão, nada? Que isso? Se for, tá liberado, é noite de crimes? Enfim, Nostradamus foi preso por destruir o portão Bifrost, seja lá como ele teve força para quebrar aquilo, mas né... Brunhilda deixa isso passar e simplesmente fala para ele se comportar, caso contrário, ela voltar pro inferno, o que é normal.
Além de ela ter tentado enganar a Gol, praticamente, coitadinha. Enfim, descobre-se que quem vai lutar é ele mesmo, o Imperador do Submundo. Hades irá lutar na 7ª rodada, principalmente porque Buda traiu os deuses, então, né. E ele diz que irá lutar em nome e honra ao seu querido irmãozinho Poseidon, a qual qualquer um que lembra a 3ª rodada lembra o quão irritante, miserável e arrogante Poseidon era. E ainda assim tem um cara que vai lutar por ele. Antes da gente saber mais sobre o Hades, a gente torcia para ele ser derrotado da maneira mais brutal possível. E simplesmente ele vai, falando que ele está um pouquinho enferrujado, já que ele não usa muito tempo seu vidente. Aí aparece ele, Proteus, o mordomo e filho de Poseidon. Pera aqui, como que o Poseidon tem filho? É sério que alguém aguentou a chatice dele? O cara simplesmente falava tudo. Não é possível. Caramba, Poseidon, tu tá conseguindo ser mais hipócrita que qualquer coisa nesse universo, velho. Não é possível. Bem, ele pede pra lutar em honra ao Poseidon. Hades fala que o irmão dele não era lá de pedir ajuda. Por que será, né? Mas como irmão mais velho, ele deve honrar o seu legado. Assim, fundido o tridente ou pedaço dele com o bidente, transformando a arma divina um pouquinho mais OP e mais reforçada. E o único que pode lutar contra um presidente do Brasil, quer dizer, o rei do inferno, é o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Afinal, ninguém menos que um dos maiores arrombados da história poderia lutar com ele mesmo. Ele até chega a derrubar o Ares, o deus da guerra, mas meio que o Ares não é lá grandes coisas. E faz uma entrada triunfal descendo pela arquibancada dos deuses. A valquíria dele, Alvetri, fica esperando ele porque eles não praticaram Volúndio. O que me leva à sugestão, cara, não é possível, todo imperador assim é tão babaca, confiante a esse ponto. Primeiro imperador do Maia, agora o imperador da China. Imperador desse que tá tentando cantar uma valquíria. Isso explica porque a esposa dele decidiu divorciar dele, pedindo toda a custódia do filho e simplesmente decidiu continuar andando e ir para um torneio de bruxas. Eu não sei se essa história de Uzentia, mas foi uma boa referência, então me desculpe se estiver errado qualquer negócio de história. E sim, fazendo uma Volunge virar uma armadura. Então, bora para a 7ª rodada. Rei contra rei, imperador contra imperador, presidente contra vice que quer dar impeachment. Não muda o título, só muda as pessoas. É praticamente uma corrida ou concorrência presidencial, não lembro exatamente o termo. Enfim. E infelizmente eu não fiz tantas cenas de luta, os screens de luta, porque o bidente do Hades de fazer com 2 armas e 2 asas me dariam muito trabalho e eu não lembro de todos os ataques detalhados de Qin Shi Huang. Mas essa batalha foi muito bem animada, a 7ª rodada foi bastante animada. Obviamente Hades já explica, Qin Shi Huang, primeiramente eu não tenho nada contra você, e de fato, ele é um dos deuses que menos tem contra humanos, só no máximo 3 idiotas. Um que tentou enganar a morte, outro que tentou sequestrar a esposa e um imbecil que quebrou a Bifrost. Mas ora isso, ele dá até que neutro com os humanos. No entanto, ele vai ter que sentir a dor de ter matado o irmão. Hades, o teu irmão era um porre, todo mundo odiava ele, não havia um ser que não gostasse daquele cara. E obviamente desceu a atacar. O que eu devo dizer é que os ataques ficaram muito bem movimentados. Gostei muito, até a referência da primeira batalha, qual é relembrado que Poseidon fazia o mesmo. Mostrando que Hades de fato é um cara muito bom com bidente. Só que, né, tem algumas coisas que eu não vou dar muito ponto. Tipo assim, traduzir Persephone e Roa para a lenda de Persephone, amigo, eu acho que não é bom relembrar que o teu casamento envolveu um sequestro baseado na síndrome de Estocolmo. Mas tudo bem. Mas então, Qin Shi Huang consegue refletir o ataque de Hades e voltar contra ele mesmo, morovando que quem é o melhor presidente do Brasil será ele. Ele que será o melhor. Durante o tempo de Qin Shi Huang, havia uma criatura lá, um demônio chamado Qin-Yo. Esse bicho era praticamente um demônio representado à guerra, tendo 5 elementos lá: a lança, a espada, a armadura, a alabarda. Eu esqueci a outra, mas tudo bem. Enfim, são 5... Ele dominava todas as potências e os reis que vieram. Até que Qin Shi Huang derrotou 6 estados e tentou unificar. Ele foi até o bicho e falou: meu amigo, eu vou te falar o seguinte.
tu é merda pra mim, eu que sou o rei e vou me tornar o maior rei. Usa tua bênção ou não. Foi lá, lutou com o bicho durante 3 dias e 3 noites e matou a criatura. Enfim. E foi assim que ganhou seus poderes, sim. Qin Shi Huang tem poderes porque ele matou o bicho. É foda, né? Hades se levanta desse ataque que ele acabou tomando e questiona Qin Shi Huang qual o dever de um político. E Qin Shi Huang responde: um político sempre rouba, um político faz promessas que não cumpre, e político favorece criminosos. Isso que faz um político. E Hades começa a rir, porque isso lembra o seu irmão mais novo, a qual deve ser um pior xingamento que você deve tomar na vida. Hades então utiliza seu ataque, Persephone Titan, e esmaga Qin Shi Huang, a qual obviamente vai fazer ele ter as piores dores de cabeça pra frente, questionando se ele ainda consegue lutar nessa corrida presidencial. E Qin Shi Huang fala que o impeachment vai continuar. Lutando, até que, num ataque desses, Qin Shi Huang solta um tipo de baforada de ar que afrouxa o golpe do Rei do Submundo, indicando um ponto de ki dele. Ao atacar, Qin Shi Huang simplesmente consegue atravessar um buraco na barriga do Rei do Submundo. Esse chinesinho safado tá com muito poder. E descobrimos que após tirar a venda, ele tem poderzinho especial, que nem Kakashi e Satoru Gojo, e Medusa de Fate. Só que aí nós descobrimos que o pior é porque ele consegue sentir a dor dos outros. E isso é lá desde a infância. Na infância de Qin Shi Huang, ele era odiado porque a família real dele simplesmente fez um massacre com o povo de uma nação. O que deixou ele odiado porque o pai dele largou e a mãe não quis criá-lo. Assim ficando à mercê da sorte. Simplesmente com um monte de gente ameaçando matá-lo. O que, minha opinião, não faz isso não, seu animal. Se você matá-lo, vai tirar o único trunfo do seu rei. Ou pior, você vai ser condenado quando o pai dele se tornar rei. Essa é a pior ideia da história. Ele era odiado por todos e desenvolveu uma coisa, síndrome do toque espelhado, a qual sentia a dor dos outros. Só que tem um porém, não é assim que funciona. Ele não vai literalmente replicar a dor dos outros. Isso aí é maldição, uma doença terrível. Qualquer criança nesse momento teria morrido. Só que ele finalmente conseguiu uma coisa que muita gente deseja ter, uma mãe. E devo dizer, ô mãezinha bonita, hein? Torne essa minha mão. Tô brincando. Enfim. Shinyo vira sua mãe, que originalmente ela iria matar ele, mas depois de ver que ele era uma criança frágil, pobre, que simplesmente estava se lascando na mão do pessoal, decide ajudar e dar uma chance, virando sim uma mãe, uma protetora para ele, ensinando o básico e tal. Sempre dando do negócio. E quando o pai dando ideias para ele se tornar quando virar imperador. Quando o pai dele virou rei, acabou ocorrendo o pior dos desafios. Simplesmente Qin Shi foi morta, explicando o motivo e acabando pedindo para se tornar o maior de todos os imperadores. Qin Shi Huang, ou conhecido como Ying Zen naquele tempo, simplesmente prometeu fazer isso e acabou vendo a sua mãe morrer nos braços. E aos 12 anos, o pai dele acabou morrendo de formas misteriosas, eu duvido muito, e Qin Shi Huang acabou se tornando um novo imperador aos 12 anos de idade. Hades obviamente fala, cara, o que tu tem é maldição, é cruel, eu não desejaria nem pro pírito o que você tá sentindo agora. E obviamente Qin Shi Huang responde, muito pelo contrário, Hades, é por entender a todos os outros que eu que sou o maior dos reis. Coragem mandar isso pro rei do submundo, o cara mais responsável de toda a mitologia. Lutam e Hades tenta bloquear aquelas baforadas de ar, utilizando até o cornopeia, mas acaba não dando certo e ele acaba tendo o braço rasgado. Mas vendo que foi realmente magnífico, a luta deles é incrível, a melhor corrida presidencial que poderia ter. Uma boa luta, com Hades até reconhecendo Qin Shi Huang. Hades então faz seu ultimato, pega a parte do tridente de Poseidon e enfia no seu peito, rasgando ele e soltando todo o sangue. Com as baforadas de ar acertando o sangue, o ponto de ki muda, assim ficando com vantagem. E Hades utiliza sua carta na manga, a quarta lança do destino sangrento, Ichor de Desmos. Uma lança tão poderosa e reforçada capaz de atravessar qualquer arma divina e destruir qualquer oponente no primeiro golpe, simplesmente até mesmo com as rajadas de ar. Mostrando assim que ele tinha uma promessa também, que ele não poderia perder para um mero rei dos homens, porque ele cumpriu uma promessa há muito tempo atrás.
Durante a titanomaquia, Zeus venceu seu pai Cronos, todo mundo já sabe e tal. Já acabou com uma cicatriz na boca, ganhando barba e quase se tornando o rei do Olimpo. Porém, Gaia, uma das primordiais que sobreviveu, vocês vão entender mais lá pra frente, não gostou do resultado e achou totalmente uma trapaça dos Zeus. E decidiu fazer o seguinte: ela criou a raça dos gigantes, que são os seres mais poderosos. No caso, gigantes gregos, não com os gigantes da mitologia nórdica. São a raça mais poderosa do céu. E decidiu ir contra-ataque. Zeus e os olimpianos estavam praticamente lutando essa guerra. Até que Hades recebeu um chamado de um de seus soldados, falando que os deuses titãs fugiram do Tártaro. Hades, obviamente, foi lutar sozinho enquanto mandava suas tropas com ele. O que devemos dizer que ele tem uma boa resistência para aguentar uma guerra lutando com vários deuses titãs. Poseidon questiona um dos soldados do porquê Hades está sumido e ele acaba descobrindo o que houve. Poseidon vai até o inferno e descobre que Hades está usando seu assobio. E simplesmente Hades pergunta se ganharam a guerra e Poseidon responde que sim. Mas ele também fala que foi responsabilidade dele. Hades fala que nunca irá perder para ninguém, nem mesmo para qualquer um, em nome do próprio Poseidon. Poseidon fala que ele não vai receber nenhum elogio além de ser chamado de irmão. Coisa essa que Hades não ouvia desde o tempo que Poseidon nasceu, sendo a primeira vez. O que deve ser muito tempo, considerando que Zeus é mais velho que o Big Bang. Então é 14 bilhões para cima. Depois disso, nós vemos que Hades é o deus mais respeitado e amado. O que dá para entender. Qualquer um gosta de cara, o mais responsável. Até mesmo Adamanto. Adamanto esse que acabou mudando seu nome de Adamantino. O que muitos perguntam, como que caralho ele tá vivo? Simples. Hermes, sendo uma fofoqueira, avisou Hades. Hades pediu para Beelzebub ajudar. Sim, Beelzebub é do bem. A gente achava que ele era do mal, mas ele é do bem. Ajudou o Adamanto e ele virou Adamantino. Deve ter sido muito trabalho para o Hades acalmar a ira de Adamantino contra Poseidon. E Poseidon, se quisesse, eliminaria Adamantino. E o motivo é simples. Por que ele luta tanto? Simples. Hades é um deus tão responsável que simplesmente ama seus irmãos, sendo que boa parte das merdas é causada por esses três meliantes. Voltando à batalha, Qin Shi Huang está em desvantagem. Entretanto, ele faz uma revolunge com a sua valquíria Alvitre e acaba criando uma espada, indo lutar de frente usando a melhor ataque como defesa. E o que eu já vou falar, não faça isso, meliante. Qin Shi Huang vai acima e Hades só usa um avançado Eos e simplesmente arranca o braço de Qin Shi Huang sem dó nem piedade, fazendo com que muita gente se desespere. Entretanto, Qin Shi Huang viu algo que ninguém viu, um ponto de Ki. Ponto de Ki esse que só estava em uma coisa que ninguém esperava. E muita gente pediu para desistir, Qin Shi Huang só fala isso daqui. Você disse que era meu, mas caiu na mentira. Tô de salto alto, vou deixar você na mira. Com a espada o atravessando, Hades infelizmente cai na arena, declarando que Qin Shi Huang é um verdadeiro presidente e o impeachment foi totalmente concluído. Pedindo desculpas aos irmãos por ter fracassado e não conseguido cumprir sua promessa, falando que ele era indigno, deixando Adamantino e Zeus perplexos e totalmente desacreditados no que estão vendo. Vendo aquele que era o mais velho, mais responsável, morto no chão. Uma coisa que eu teorizava era que a Perséfone, o Bidente de Hades, poderia ter sido a primeira volume, já que não temos uma origem definitiva da Perséfone, ou do Bidente dele. Eu achei que poderia ser a primeira volume e que Hades talvez tenha aprendido de um jeito, assim mostrando que ele e sua esposa estariam lado a lado. Eu estava errado. Mas de toda forma, Hades morrerá feliz, porque finalmente ele saberá que Poseidon não estará mais sozinho em Niflheim. Qin Shi Huang chama Hades de companheiro e amigo por ter ajudado nessa corrida presidencial. Antes de cair todo machucado, porque destruir a estrela onde estava Desmos, sim, Desmos não estava viva temporariamente com o sangue de Hades, possivelmente deve ter destroçado ele por dentro, fazendo ele cair e chamando os paramédicos tanto para ele quanto para Alvetre. Adamantino fica
pé da vida e vai atrás de Qin Shi Huang querendo matar ele. Só não mata porque Beelzebub impediu. Eu já tinha mostrado essa review no canal uma vez. E Zeus se perguntando se simplesmente o que fazer agora, porque ele viu um irmão que valia a pena morrer. Tudo por culpa do desejo egoísta dele de querer lutar. Lembrando a todos que Zeus era um desgraçado. E pior, ele já se disfarçou de Hades de serpente uma vez para simplesmente ter relações com a esposa do próprio. Tanto essa que ele deu permissão de casar e ficar com ela. E ainda fala que Zeus é um bom líder, se alguém falar isso pela versão da Disney. E, Zeus agora sabe como é sentir ao ver que aquele que se preocupava com ele está morto. O próximo lutador é simplesmente... ninguém vai acreditar nisso. Utilizando um scanner de retina na porta, simplesmente entra numa sala tecnológica. A qual no mangá tinha muitos cientistas, mas decidiram não botar aí. Minha opinião, ok, de boa, não vou agregar muita história. Que é simplesmente companheiros dessas pessoas. Pessoa essa que Brunhilde fala que simplesmente foi o único mago da humanidade. O que deixa essa pessoa pela vida, porque simplesmente não existe magia, existe ciência. Ele mesmo, Nikola Tesla, o cara que mais se fudeu com essa droga de humanidade, simplesmente está aí, lutando ao lado da humanidade. E eu gosto que ele foi bem diferente do cara que eu imaginei. Ou que muita gente imaginou, que ele seria bem triste. Mas não, ele é introvertido. Ele é extrovertido. E ele, a sua parceira de ciências, é ninguém mais, ninguém menos que a, acho que, oitava irmã Gondo. Garota essa que está ajudando Tesla com suas pesquisas. E Tesla pergunta se poderia oferecer o seu corpo e ela fala que sim. Eu não tinha tanto problema no mangá, até que a Netflix soltou pra ela professor. Eu sei que professor é a mesma coisa em francês, mas eu não gostei disso porque me trouxe péssimas memórias. A primeira delas é que meu professor de ciências no ensino fundamental 2 tentou uma coisa com uma veterana minha. Ou sim, ele tentou alguma coisa com a aluna e acabou, obviamente, sendo demitido. E praticamente ano passado, na minha universidade, simplesmente um professor estudou, acho que um aluno, uma aluna, e agora entende o porquê o meu trauma. Mas, brincadeiras à parte, além de Tesla ser preso, simplesmente eles fazem a Volund e Nikola Tesla ganha uma armadura à la Homem de Ferro, a Super Autômata Beta. E, Beelzebub acaba falando que irá lutar. Eu mostrei o passado dele, então eu não vou nem fazer o passado dele. Quem, mesmo que seja desatualizado, podem pesquisar e ver lá aqui no canal, vou deixar até na descrição. Então, bora pro oitavo round. Magia contra ciência, luz contra trevas, extrovertido contra depressivo. Eu infelizmente não consegui pensar em apelidos bons assim, nessa round. Então, quem é que tiver, deixa nos comentários e manda para seus amigos. Porque, começa a luta com Tesla analisando Beelzebub e falando que ele é bem diferente. Vamos de fato desconsiderar que os outros eram totalmente iguais à sua mitologia, Tesla? E diz que eles não irão destruir a humanidade porque destruir é o pior erro que muita gente comete. Obviamente a luta começa com Tesla tentando atacar Beelzebub. E Beelzebub é muito forte, tendo a mão direita o melhor ataque e a mão esquerda a melhor defesa, sendo uma defesa mais poderosa entre os céus. Pois afinal, entre ataque e defesa, Satã nunca teve falhas. Tesla tenta vários golpes, então Beelzebub utiliza um de seus golpes mais poderosos, o Anjo Caído, e atinge Tesla com uma vibração tão poderosa que parece uma lâmina cortando o chão e destruindo ele, destruindo uma parte da armadura. E obviamente fazendo o questionamento que ele não seria capaz de matá-lo, porque Beelzebub só veio por um único motivo: ser eliminado da maneira mais brutal. Entretanto, Nikola Tesla, que deveria se sentir horrorizado com isso, fica maravilhado. Simplesmente, a gente acha essa uma coisa muito boa, que é a curiosidade cientista. E questiona Beelzebub, você pode pegar no cajado dele. Oxe, lá ele... Infelizmente, ele não pensou nesse jeito de falar. Aí, simplesmente, ele fala que já começou. Então, ocorre mesmo. A Zona Gematria. Zona essa que ele batizou em homenagem ao irmão. Vocês vão logo entender. E diz que dentro dessa zona, agora, o único Deus existente era ele mesmo. Nikola Tesla tinha o poder de voar.
Eu fui ver com meu pai, uma pessoa muito boa, demorou um pouquinho, e obviamente ele viu que era mentirada. Diz um homem que gosta de baque, mas simplesmente ele explicou que de fato, boa parte dos invenções que foi apresentada aqui de fato existiram, só que Tesla não tinha tecnologia suficiente para fazer essas coisas existirem. Então, foi por isso que Tesla morreu quebrado. Então nós vemos todos os ataques indo da velocidade zero, uma velocidade tão rápida que não conseguiu Beelzebub impedir, sofrendo vários golpes, ataques, levando corte e até mesmo um golpe bem naquela parte lá. Mas esse não era a melhor técnica do Tesla, porque por mais que Beelzebub estivesse sofrendo, ele bloquearia de toda forma. Então Tesla finalmente consegue realizar o desejo de todo ser humano na face da Terra. Simplesmente ter a técnica que muitos têm, que somente 3 seres poderosos conseguiram ter, sendo eles Goku de Dragon Ball, Jason Voorhees de Sexta-feira 13 e Batman do universo DC. Sim, aquela técnica mesmo, o teletransporte, atingindo Beelzebub de uma área que nem ele achou que tomaria. Assim, criando uma explosão e destruindo Beelzebub. Não tinha nem chance dele revidar ou bloquear esse golpe. Após tomar esse golpe, Beelzebub fala que tem 3 fraquezas, simplesmente. Que ele precisa acumular uma grande parte de energia, que simplesmente ele não consegue fazer nada fora da zona de gematria e que ele tem limitações, 3 delas no caso. Tesla com uma super autômata beta só tem 3 bombinhas no máximo, então ele não pode gastar muito. As 3 dificuldades fariam com que ele seria derrotado. Mas ao invés de simplesmente ficar quieto, Nikola Tesla revela ainda mais fraquezas, confirmando muita coisa. Que ele não pode se teleportar fora da zona de gematria, senão daria merda por motivos óbvios. Que de fato teria 3 bombinhas e que ele precisaria acumular as partículas Tesla. E que de fato leva quase 1 minuto ou mais de 1 minuto para recriar o teletransporte. E obviamente todo mundo fica pé da vida. Porque, mano, por que diabo tu vai revelar simplesmente as suas fraquezas pro demônio? Literalmente, por quê? E Tesla só responde o seguinte: a humanidade não evoluiu simplesmente escondendo um negócio. Quando você compartilha um objeto, você simplesmente está dando uma coisa e ganhando outra. Mas quando compartilha ideia, você pode criar infinitas possibilidades, gerando assim que a humanidade evolua sempre a cada passo. O que eu posso dizer, cara, é muito bom sim, no caso científico, mas não no jeito estratégico. Tu tá só revelando as tuas fraquezas pro inimigo, não faça isso. Eu tô entendendo porque ele foi tão ludibriado pelo Thomas ou muita gente passou a perna. Após ver que ele era ingênuo e que ele deu dano, ele lembrou do tempo que ele era mais novo, depois de perceber a maldição, pedindo para cada um eliminar ele, inclusive até o rei do submundo. Aquele momento onde Hades ainda estava vivo, ele encontrou o rei do submundo e pediu para que lutasse com ele, para que simplesmente o matasse, ele poderia ficar vitória, só matava ele da forma brutal. Hades simplesmente aceita, vendo que não tem muita coisa para fazer além de governar o inferno praticamente, e luta. Luta essa que foi 200% melhorada. Vai quicando, vai jogando, não bate, razão no batidão, só para tentação. Depois de derrotar Beelzebub, simplesmente ele fica feliz, pois finalmente vai poder morrer. Hades questiona: cara, você literalmente veio pro inferno só para morrer de maneira brutal? Beelzebub explica que ele não conseguiria morrer mesmo se ele quisesse, pois Lilith havia colocado uma maldição dele, a qual ele não conseguiria morrer nem se ele deixasse ou tentasse se matar. Foi aí que Hades abre os olhos de Beelzebub e explica para ele uma vez: cara, o que essa Lilith fez para você não foi uma maldição, foi uma bênção. Você deveria começar a olhar se você deveria buscar se matar ou viver mais por ela. Quando estiver em ótimas condições, volte aqui e decida se você quer lutar comigo ou enfim. Obviamente Beelzebub volta, acho que depois de umas semanas, e fala pro Hades que não, ele não vai querer ser morto por ele, mas que ele merece ser morto de maneira brutal, para redimir seus pecados. Hades assim engraçado e dá o cajado para ele, enfim. É para mostrar que o cajado de Apophis era originalmente do Hades.
Então, a Beelzebub se questiona, por que está sendo tão bondoso com ele? Hades simplesmente retruca que tem irmãos problemáticos e que faz um tempo que ele não via eles, que eles eram os amores de pessoa. Beelzebub fala que Hades também é problemático, sendo que o próprio responde de maneira sarcástica se ele era. Mostrando que ambos tinham uma boa relação, afinal eram bons amigos e talvez bons irmãozinhos companheiros. E ele ficou bem pé da vida com a morte do Hades, utilizando um golpe esse que tinha sido proibido no inferno de se usar. O ataque vazio do caos. Ataque esse cheio de ondas de vibrações que iria destruir praticamente qualquer coisa em volta, criando uma mega explosão. Isso atingiu Nikola Tesla, destruindo boa parte de sua armadura e causando vários ferimentos. E é claro, causando ferimentos no próprio Beelzebub, que já não estava mais aguentando também, afinal, as vibrações ferraram com o corpo dele. E agora, vamos para lembrança de Nikola Tesla. Tesla na infância ia visitar o seu irmão sempre, ajudando ele em várias pesquisas, ajudando ele sempre como poderia ajudar. E é claro, sempre ajudando. Dan Tesla ficava meio decepcionado porque simplesmente a última versão dele, que era um moinho para ajudar um velhinho, não estava funcionando. Ele queria saber o que estava falhando. Ele estava até pensando em desistir quando o Nikola simplesmente fala o seguinte: irmão, não desista. Foi por causa das falhas que simplesmente a humanidade começou a evoluir. Dando o exemplo da própria irmã dele, que era ruim na cozinha e começou a ficar boa. Mostrando que não devemos desistir e mostrando que ele era péssimo com nomes até antigamente. Uma noite de tempestade, o irmão Tesla foi ver se o moinho estava bem, só que ele não estava voltando. Nikola foi procurar o Dan e infelizmente achou ele e o cavalo dele mortos. Dan foi infelizmente morto durante a tempestade, mas Tesla não parou de desistir e decidiu ir para reviver as lembranças do irmão. Ou seja, fazer com que a memória dele não seja esquecida pelo tempo. Então, simplesmente, Nikola Tesla começa a trabalhar no moinho, levando acho que quase uma década, e finalmente mostra que de fato o trabalho continuou bem. O que ele fez foi só reestudar o projeto, mas ele não mudou nada. Mostrando que não devemos desistir nunca de nossas ações, de nossas falhas, nada. Esse era Nikola Tesla, até mesmo no seu tempo, quando ele era um fudido e acabou indo para o céu. E eu devo dizer que deveria ter mais lembranças de como seriam as pessoas indo para o céu, porque o último que tivemos foi o Lubu, foi no spin-off, e o Jack a gente teve no começo, mas não foi lá grandes coisas. Mas poderia mostrar como foi o encontro do Tesla com a sua parceira de ciências, e é claro, o reencontro dele com seu irmão, que seria uma coisa linda. É claro também o encontro dele com os outros cientistas, poderia ser meio trabalhado. Tesla então continua lutando com Beelzebub, a qual Beelzebub está utilizando sua Val, dessa vez como se fosse uma enxurrada de ataques, como se fosse praticamente os ataques de tridente e bidente de certos dois irmãos. Vamos. Mesmo que ele tivesse ferido, Lilith dessa vez não está impedindo ele por pedido do próprio Beelzebub, a qual diz que não está jogando a vida fora e está apostando ela, o que não faz muito sentido, mas tudo bem. E Tesla estava bloqueando a última bombina, porque sem ela seria vapo, seria morte na certa. E entretanto, achando que seria o fim da humanidade, Tesla tem o último pensamento. Pensamento esse de simplesmente não desistir e lutar pela humanidade. E simplesmente pense numa solução: atacar Beelzebub várias vezes sem fraquejar. Essa até pode ser uma ideia idiota, mas eu não vou jogar, eu faria o mesmo também. Por um belo motivo: o escudo de Beelzebub já quebrou uma vez, quebrar duas não seria tão difícil. Entretanto, o ataque às vibrações foi muito mais perigoso do que ele esperava, e o corpo dele iria cair. Beelzebub até tinha aproveitado, mas Tesla utiliza um último avanço e Beelzebub abre o escudo novamente. O que para nós leitores do mangá e para o pessoal que tinha visto lá na arquibancada, simplesmente achou que Beelzebub tinha decepado o braço do Tesla, simplesmente com o poder do escudo. Só que Beelzebub havia percebido o seguinte: não havia sido decepado o braço dele. O braço dele havia sumido e Tesla utiliza o último golpe, a última carta na mão que ele tinha, o punho de pulso de plasma de Tesla Cross, a qual ele se atacaria numa forma de princhar. Simplesmente não teria como ter reação no ataque desse. E o ataque seria contra Beelzebub. O ultimato de ambos os ataques deveria ganhar o vencedor.
Infelizmente, Nikola Tesla acabou simplesmente perdendo. O que acabou quebrando a minha lógica de luta no começo. Eu tinha ficado meio decepcionado, mas normal. É praticamente isso. Infelizmente, após isso, só dá dois pensamentos. Primeiro, Beelzebub tinha uma boa velocidade de reação, porque nenhum deus conseguiria pensar num raciocínio para tentar bloquear. A qual ele quebrou só 2 dedos e perdeu o cajado, quase destruindo o cajado dele. E, ele foi realmente meio roubado esse negócio. E, é claro, eu não preciso dizer que 2 dedos, Possivelmente, acho que Hades utilizar o Beelzebub também para outras coisas, junto com a Perséfone. Nikola Tesla, ao invés de engolir o choro e fazer o L, simplesmente fala não e decide inspirar a humanidade, falando que eles conseguiram avançar mais uma vez mais, mesmo depois dessa grande roubada dos deuses, que eles não devem abaixar a cabeça e devem continuar avançando e continuar lutando, enquanto desaparece indo para Niflheim junto com sua armadura. A Valkyria Gondo, que havia sido sua aluna, simplesmente fica ao lado dele para ajudar, falando para a humanidade nunca desistir, humanidade sempre continue avançando. Palavras essas que foram ditas por Nikola Tesla. Beelzebub percebe que humanos e deuses talvez sejam bem iguais um com o outro, enquanto ele é possivelmente ajudado por Adamantos. Eu acho que Beelzebub deve ser uma bela de uma passiva, eu acho. Enfim, depois disso, vamos para a 9ª rodada. Mas é claro, uma menção honrosa. Falei do spin-off do Lubu em algum momento desse vídeo, e de fato ele foi bem útil, porque foi no spin-off do Lubu que a gente conheceu o design de Qin Shi Huang, e é claro, uma menção honrosa ao Rei Leônidas, quando estávamos nos últimos capítulos, no arco da Titanomaquia de Lubu, a qual a Titanomaquia é um torneio romano, onde ele enfrentou um tal de espartano, um descendente espartano chamado Griffiths. Lubu enfrentou esse cara e disse que ele queria honrar Leônidas. Agora voltando para a 9ª rodada, o convocado dessa vez é uma pessoa a qual Ares odeia muito. E dá para entender, afinal, o filhinho mimado de Zeus. E não estão falando dele, estão falando daquele outro lá. Sim, ele mesmo, Apolo. Apolo esse que estava se banhando com várias mulheres, mas que ao ver o Ares e o grupinho aí, decide simplesmente dar um oi. A ponto de acabar enrabando, coitado do Ares. É triste. Ele sabe da morte dos 3 elementos, e simplesmente fala que eles devem ter dado tudo de si, falando que foi uma luta linda eles verem partindo. E com os Zeus convocando ele para lutar no Ragnarok, decide lutar também, mostrando que ele sempre vai corresponder às expectativas de todo mundo. É um mimadozinho mesmo, é o Play Fanboy. E do lado dos humanos, Brunhilde simplesmente decide escolher a pessoa que vai lutar contra o deus Apolo. Pessoa essa que é cheia de espartanos e que muita gente esperava poder ver. Essa pessoa estava lendo um livro enquanto estava deitado numa rede e Brunhilde pergunta se ele poderia lutar. A qual essa pessoa humildemente fala para Brunhilde pegar uma louça ou pegar um fogão e começar a fazer o que deve fazer. Ele mesmo, Rei Leônidas. E diferente do Leônidas que eu tinha imaginado, que eu imaginava um Leônidas magrelo e totalmente cheio de esperança, assim como o Tesla, esse aqui é bem diferente mesmo, ele é praticamente um velho, mas eu gosto que o Ultimato fala. E fala que ele não irá lutar nem na 9ª rodada, porque qualquer imbecil pode lutar. Ele fala que só irá lutar na 1ª ou última. Eu tô achando a última bolacha do pacote, né, seu velho miserável. E ela simplesmente manda a cartada, que é o Apolo. Isso deixa o Leônidas pé da vida e fala que então irá lutar, considerando que ele vai quebrar a cara desse miserável. Essa eu vou pagar pra ver, enfim. Então a gente conhece a Valkyria dele, acho que é a 5ª irmã, Geirulu. Essa irmã que foi até bem desenvolvida nessa temporada, já que ela não tinha tanta personalidade coisa memorável. Após a 8ª rodada, as Valkyrias deixam de ser bem memoráveis, vamos ser sinceros. Eu não lembrava nem que Simon ou Okita iriam ter Valkyrias. Então, praticamente eles fazem uma Volunde sendo 2 cabeças loucas se irritando e assim começando a 9ª rodada e última dessa temporada. O Play Fanboy mais conhecido do Olympus contra o maior mentiroso da humanidade. Bom, agora simplesmente começamos a luta entre o Play Fanboy e, é claro, o maior mentiroso. Praticamente o Raidon anuncia para lutar e o Leônidas simplesmente ataca do nada, bem no mesmo momento. E Apolo simplesmente fala, cara, irmão, pera aí, deixa o cara anunciar pelo menos.
Enos, e simplesmente Leônidas começa a xingar, falar um monte de merda, tenta atacar a Apolo e fala: irmão, eu não te conheço, por acaso eu te fiz alguma coisa? E simplesmente Leônidas fala o seguinte: entre o céu e a terra, eu sou o cara que mais te odeia. E obviamente deixa Apolo perplexo, tipo assim, cara, o que foi que eu te fiz? Quem é você? Quem caralho é tu? E voltando pro tempo onde simplesmente estava acontecendo. Rei Xerxes simplesmente estava invadindo simplesmente a Grécia e iria atacar com seu império persa. Logo então, simplesmente, nosso queridíssimo conselho grego, no caso de Esparta, disse que não poderiam atacar devido ao festival em honra ao deus Apolo, o festival Carnineia. Não só isso, mas muitos outros não iriam lutar por causa disso. E disseram que era melhor deixar com que o fluxo seguir e depois iriam lutar para o festival Carnineia seguir. O que mostra que esse pessoal, que mostra que naquele tempo a DST não afetava só os genitais da pessoa, afetava o cérebro. Irmão, não, foda-se o festival, literalmente está vindo um ataque agora, você não pode fazer nada. Leônidas, ao ver que tem um monte de velho falando merda, simplesmente pega o seu punho e quebra a estátua do deus Apolo. O que deixa todo mundo irritado, falando por que ele iria fazer isso, ele estaria tão ansioso para lutar. Simplesmente fala que não, ele não está ansioso para lutar. Lutar é chato, cansa e eu vou morrer desse jeito, eu não quero morrer. Então eu pergunto por quê. E Leônidas fala simples, porque nesse momento a gente tem que atacar. Literalmente essa cidade está indo para a merda se a gente não for atacar. E isso acaba inspirando várias pessoas. Então, com 300 soldados, Leônidas simplesmente avança contra o exército de 300 mil. E aqui a gente pode parar com essa mentira. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essa mentira, ok? Bora. Primeiro, não era 300 contra 300 mil. Era literalmente mais do que 300. Não foram só os espartanos, foram acho que foram os tempos, sei lá, foram mais umas outras pessoas. Acho que uns 7 mil mais outras pessoas, não lembro exatamente, que foram lutar ao lado do Leônidas para impedir essas persas. Entretanto, tinha um Judas no meio disso tudo, que simplesmente avisou o Império Persa o que estava acontecendo, derrotando assim. Rei Leônidas foi morto e traído, e é claro que os espartanos também aceitaram o ouro persa. Mas de novo, mesmo que tenha sido uma diferença e também os soldados tenham fugido no terceiro dia, ainda assim, os esforços de Leônidas foram vistos como heróis, sendo que não era. Os espartanos seguiam o deus da guerra, ou seja, era um povo também muito covarde e fresco, não tinha o que fazer. Gente do céu, tem gente que acredita nisso, meu Deus do céu. Bem, depois de obviamente mostrar que no céu todos os espartanos fizeram um pacto de mentira absoluta que conseguiu enganar até mesmo depois de mortos, mostra o porquê que ele odeia. E é claro que Apolo simplesmente fala, cara, eu fiz só um feriado para se divertirem, não era pra causar tanta treta nesse sentido não, pelo amor de Deus. Leônidas tenta atacar Apolo de diversas formas, tem achando que tinha vencido ele, mas não, praticamente não ia. Apolo desviava de todas as formas e as luvas dele estranhamente começaram a brilhar, não entendia nada. Foi aí que a gente percebe que a arma de Apolo é uma das melhores armas que o céu poderia ter dado. Apolo tem os fios de Ártemis, arma essa que poderia transformar as suas braçadeiras em qualquer coisa, transformando no modo de harpa, virando um tipo de luta, mostrando que Apolo também é conhecido como deus do boxe, coisa que muita gente não sabia, mesmo sabendo que ele era também o deus dos esportes. E simplesmente luta com Leônidas, esquivar, bateu nele. Afinal, gracioso como uma borboleta e ferroante ou perigoso como uma abelha ou vespa. E estava tomando qualquer coisa, já estava vencendo. Afinal, era uma luta equilibrada. Uma hora Apolo batia, na outra não nos apanhava. E obviamente os humanos estavam falando, se o Apolo fosse justo, lutaria frente a frente. E é claro que os deuses ficavam reclamando. E infelizmente Apolo teve muito tempo com Hermes e virou uma fofoqueira também. Ouvindo os pedidos dos fãs, decidiu fazer o que? Reduzir a arena, dando vantagem para o Leônidas. Leônidas fica irritado com o Gulferino, sabendo que o cara que ele mais odeia no céu simplesmente tinha feito praticamente essa boiolagem. Apolo fala que sempre correspondeu às expectativas dos fãs e irá vencer ele no jeito que ele luta. Então a arma de Leônidas se transforma de novo e luta com ele, tentando atacar ele, chegar perto dele e simplesmente não consegue.
Apolo é muito mais rápido, consegue bater muitas vezes e consegue até amarrá-lo com os fios, coisa que Leônidas não tinha percebido, e dando um último ataque, utiliza um raio de energia da sua mão, praticamente carbonizando o rosto do rei espartano, ao qual seria o fim. Entretanto, os espartanos sabiam que não era o fim, porque, diferente de tudo, isso não é loucura, isso é como, minha gente? Contemplem. This is Sparta! Esparta! Eu te disse. Aquele que vai se ajoelhar é você, seu idiota! E agora, hein? Como se sente? Sendo olhado de cima, seu desgraçado! Após tomar uma bonita na cara, até o nariz quebrado e obviamente a cara deformada pelo Márcio do Leônidas, simplesmente muita gente pensou, caramba, Apolo ficou feio, horrível e tal, e Apolo simplesmente fala, eu não tô feio não, eu tô mais bonito do que já estava antes, o que deixa muita gente confusa. Cara, será que ele enlouqueceu pela pancada? E aí vamos ao melhor flashback de Schumacher no Valkyrie. Há muito tempo atrás, quando os humanos e deuses coexistiram, o monstro Piton atacava a humanidade. Afinal, ele simplesmente não suportava, atacava geral, simplesmente gostava de assustar, atacou até os guardas divinos de Ares. Então, Apolo simplesmente decidiu descer dos céus, falando que iria surrar o monstro de porrada. No primeiro golpe, o monstro já caiu. Mas o monstro próprio disse que não iria desistir e queria continuar porque não aceitava perder para Apolo, simplesmente. Afinal, um mimadinho. Detalhe, Ares não pediu para que Apolo ajudasse, pô. Apolo fez por vontade própria. Depois de dias e noites apanhando, Piton ainda não desiste. Apolo questionando por que tu não desiste. E Piton fala que ele sempre foi odiado, que era feio, foi maltratado no céu o tempo todo e que não aceitava perder para um deus mimado como ele, que nunca sequer moveu um dedo. E simplesmente Apolo fala com todas as letras: cara, você é lindo demais, você é muito lindo. Deixando Piton confusa. O que tem de lindo na minha aparência horrorosa? E simplesmente Apolo fala: o que não importa não é o exterior, e sim o interior. Você é lindo de todas as maneiras por nunca desistir. Diferente da mitologia, o Apolo nunca foi um deus poderoso. Achamos que ele era porque, filho de Zeus, Leto, bababá, o filho perfeito. Só que não. Aqui, ele simplesmente conseguiu seus títulos através do puro esforço e dedicação, através do sangue e suor, conseguindo os títulos, se tornando Hélio, mostrando que talvez Hélio nunca tenha existido e ele tenha sido Hélio, e se tornando Febo, honra a sua avó por causa das profecias e poesias, e é claro, se tornando Apolo, deus do sol, virando assim grande amigo de Piton. Piton é esse que virou fiel ao Apolo e ajudando ele, criando a frase do templo dele assim: conheça a ti mesmo e perceba o tanto que você é lindo. No caso, conheça a ti mesmo. E eu gostaria de dar uma mensagem para quem faz react que mistura Damashi e Schumacher Valkyrie. Estia, vai se lascar. Não, é sério, vai se lascar, sua piranha. Pô, tá falando mal do único cara que também é gente boa, aí também é pau. E ainda fala, ai, sou casta, ai, não sei o que. É casta, mas mesmo assim, que é literalmente que um cavaleiro de cabelo branco faça aquilo com ela. Eu tô vendo a castidade, tô vendo. Você e seu irmão são farinha do mesmo saco. E eu não tô falando do Hades, não, tô falando do Poseidon, aquele hipócritazinho de merda. Enfim, depois desse meu desabafo de odiar quando fazem essa mistura de universos, quero ver quando vai chegar no Loki e perceber que a Loki curte uma tesoura aí, praticamente causou a guerra. Como assim? Vocês vão logo entender. Simplesmente voltamos para a luta e Ares fala que Apolo é lindo, o que me mostra uma única possibilidade, que nos dias de traição de Hefesto, Apolo deve ter sugerido: Afrodite está a fim de fazer um menage comigo? Aí simplesmente deve ter sido isso que deve ter ocorrido para isso estar ocorrendo. E é claro, Apolo fala o seguinte: Leônidas, eu não me importo com boca suja, nojento tu é, mas aquele ataque foi lindo demais. Deixa o Leônidas estar chocado, nem ele acharia que esse seria um elogio. Assim, Apolo bate as suas duas luvas e fala o seguinte, que é a hora de aparecer. E aparece ela mesma, uma estátua gigante da deusa, chamada Luz da Lua de Ártemis. Há uma teoria muito boa no Reddit, simples, dizendo que talvez a deusa Ártemis tenha morrido há muito tempo.
E que esses fios de homenagem simplesmente é para lembrar que a irmã está vivo ao lado dele, para nunca esquecer dela, o que é uma coisa bem bonita. Então eu fico feliz de compartilhar essa teoria linda. E assim ganhando o seu famoso arco. Arco esse a qual ele derrubou vários gigantes lá na Gigantomaquia. E simplesmente falando pro Leônidas se preparar porque aquilo não vai servir. Leônidas volta ao seu velho escudo para tentar vencer. E bem, na primeira ida... que cheiro estranho de queimado. Mano do céu, a tua orelha! A minha orelha! Apolo começa a utilizar uma saravada de flechas na velocidade da luz, praticamente. Mostrando a Leônidas como é sentir aqui no Brasil, mais especificamente nas favelas quando há tiroteio. Leônidas não consegue nem bloquear porque as balas perdidas estão acertando ele de toda maneira possível, nem bloqueando. A qual faz a coitada querendo perguntar se o Leônidas está bem. Minha filha, me desculpa, mas ele é casado, então para de chamar ele de Léo. E obviamente o Leônidas disse que não irá perder a próxima flecha, o que eu duvidava muito, até ver que ele fez o feito impossível. Ele bloqueou uma flecha na velocidade da luz, o que é praticamente impossível. Simplesmente é impossível por diversos fatores, como que até um cenário para o Cavaleiro do Zodíaco. Eu pedi pro Gemini ver o quão impossível era, e vocês estão vendo aqui, o cara precisa ter sentido aranha, o sistema nervoso do cara tem que estar preparado, primeiro não é nem pra ver a luz da flecha chegando, ele teria que ter um escudo com massa praticamente infinita pra conseguir bloquear um negócio desse. Tudo bem que o tesouro divino é muito forte, mas mano, não teria nem como ele conseguir refletir. Pra ter que ver isso, ele teria que ser muito mais rápido, teria que estar 300 mil pra cima, não tem. Não existe isso. Olha o tempo de ação. Olha o que precisa fazer isso. Vocês estão vendo? E olha, tem uma nota. Literalmente, se uma flecha for a velocidade da luz, então a energia dela é negativa ou é praticamente uma massa imaginária. Vocês querem um exemplo? Querem um exemplo normal mesmo, simplesmente? Seria praticamente o equivalente de um homem bombado tentar bloquear o vazio roxo. Não existe. Depois do Leônidas conseguir fazer um feito impossível e ainda não quebrar o escudo, ou simplesmente não quebrar o braço ou o corpo todo, ele conseguiu refletir a flecha do Apolo, a qual conseguiu se dividir em duas, a ponto de dar um tiro no próprio coração e no braço, o que melhorou bastante o mangá. E Apolo, quase caindo, se levanta novamente para não ir de vala e questionar o Leônidas. Por que ele está fazendo isso? Vingança, ódio? E Leônidas responda obviamente pela mentira, pela honra mentirosa que Esparta ganhou ao longo da vida e que não quer manchar essa honra. Então, o escudo de Leônidas muda de novo para um escudo mais antigaço e Apolo decide utilizar Ártemis como um arco e ele a flecha, utilizando um grande ataque. Sombras que dançam sem direção, mistério no ar, o tempo respira, me deixa vagar, luz na madrugada. Após ser atravessado, Leônidas dá um último soco na cara do Apolo, mas não adianta de nada. Leônidas pelo menos morre feliz ao saber que ele mostrou que Esparta é a cidade-estado mais mentirosa da história e a melhor que Atenas, o que eu não posso infelizmente discordar. Enquanto ele morre, Apolo reconhece eles como grandes lutadores, que eles foram muito mais que magníficos, chamando eles de meus belos, mostrando que ele possivelmente os faria do harém dele. Enquanto ele volta para descansar, vemos que Pinton estava se tremendo para não ver a luta do Apolo, sendo que seria 9 minutos bem básicos. Aí ele leva Apolo para a enfermaria porque o coitado está todo machucado e quase indo de vala e leva. Brunhilde fica praticamente pé da vida porque ela precisa ganhar urgentemente e não sabe quem mandar, porque os deuses acabaram de desempatar o placar praticamente. Então aparece ele, o filho do criador desse mangá, que participou em outro mangá que possivelmente eu vou ter que ler para entender mais a história. Ele mesmo, o capitão do Bódigo do Shinsengumi da primeira divisão, ou Kita Souji, se apresentando.
E simplesmente ela decide mandá-lo, chamando de Okita como o espadachim mais poderoso da história da humanidade. E eu vou falar, nem fodendo pro Hilda. Eu nunca gostei dessa piranha, nunca gostei dessas decisões. Porque o espadachim mais forte da humanidade foi o cara que matou o Hipócrita. Enfim. E agora, vamos na antiga área onde Shinsengumi habitava. E a próxima luta vai ser o líder do BOP japonês contra um dos 3 filhos de Ouros. Sim, ele mesmo, da religião shintoísta ou da mitologia japonesa, Susanoo no Mikoto. Enfim, quem impediu que Anubis iria ir, porque senão ele iria perder em 3 minutos. Porque todo policial sempre se carrega essa querida cartilha que vou mostrar na tela. E essa foi a review, meio grande, mas né, porque eu não queria que só explicar que a animação ficou boa, porque senão seria lá grandes coisas. A animação ficou boa, as cenas extras foram ótimas, adicionaram até um bônus, que no caso foi o bônus da pós-luta do Apollo, e espero que façam mais isso daqui pra frente, e continue essa qualidade. Ficou bom? Ficou. A 4ª temporada possivelmente sairá daqui a 2, 3 anos, e aposto que, por causa que a gente está na 12ª até agora, bem no começo, aposto que vai ser que nem a 2ª temporada. Não meh, eu espero que não seja não meh, mas sim, simplesmente vai ser dividido, vai ser a 10ª e a 11ª logo no começo, e depois de um tempo mandarão a 12ª, possivelmente. Mas posso estar bem errado. Possivelmente Shumatsu no Valkyrie terá de 5 a 6 temporadas, em teoria minha. E para muitos que acham que as batalhas foram roubadas, eu vou dizer, claro que foram, é tudo roteirizado. Gente, vamos ser exatos. Se tudo não fosse a partir do nosso queridíssimo roteiro, a gente já teria tomado de 7-1 já faz um bom tempo, sem piadas à parte. Então era óbvio. Eu até perguntei para um amigo o que aconteceria se fossem humanos reais contra deuses reais. E óbvio que ele respondeu, seria um estudo praticamente. Não teria nem comparação. Enfim, agora que eu dei o plot para a trama principal, hora para a subtrama que está ocorrendo em Shumatsu no Valkyrie. Após esta batalha, simplesmente Buda foi levado às pressas para o hospital, mas logo saiu, continuando a ficar na sua árvore comendo doce, sendo que ele tem um buraco no estômago. Lá ele reencontra seu velho amigo, Sakata Kintoki, o nosso queridíssimo menino de ouro, e pede para ele fazer um favor depois de entregar uns doces. Sakata aceita porque são grandes amigos. Então Buda pede para Sakata ir até o inferno e procurar o assassino de dragões, o conhecido Siegfried. Depois da 8ª batalha, Buda vai questionar Brunhilda sobre uma coisa, sobre Ragnarok. Brunhilda fica pé da vida porque ele tinha saído da aula médica. E obviamente Buda dá uma ajeitadazinha, né? Afinal, todo mundo parece ter um tesão nessa mulher, nessa piranha, que eu vou possivelmente entender porque eu tô chamando ela assim mais vezes agora. E questiona se Siegfried que é o ex dela, simplesmente tem algo a ver com Ragnarok. E Brunhilda responde com todas as palavras: Siegfried não é e nunca foi meu ex. Deixando o Buda idiota por perceber que ele quebrou uns tabus do budismo. Não cobiçar a mulher casada ou ter desejos por uma mulher casada. E Siegfried está no inferno sofrendo uma consequência terrível. Que no final da 9ª rodada descobrimos qual. Que foi matar o querido dragão de fogo Fafnir de Odin. Usando espada grande. Só que essa punição não faz o mínimo sentido, porque qualquer deus, e se fôssemos até nós, não teria prendido o elemento, teria matado na hora. O nosso bichinho a gente ama. Então, Buda questiona com uma roupa de Sherlock, simplesmente, por que simplesmente Odin perderia Sigurd? E é claro que ele teoriza que o Sigurd e o Ragnarok têm algo a ver, mostrando que a Brunhilde fez toda essa maracutaia para trazer o seu namorado do inferno. Sim, vocês não viram errado. Essa piranha causou literalmente uma guerra com os deuses e simplesmente sacrificou suas irmãs em prol de salvar o namoradinho dela. Tá vendo por que eu odeio essa mulher? Essa mulher é por um mal, ela que deveria morrer, não deuses bons como o Hades. E depois de descobrir toda a tramonha, Odin fica furioso ao saber que Buda tá falando merda e pega a lança Gugni. Buda consegue esquivar a tempo antes de ter a lança enfiada lá no meio do rabo. E se ele tentasse lutar com Odin, talvez ganharia tempo antes de ser morto. Entretanto, Beelzebub decide ajudar, questionando sobre o verdadeiro objetivo de Odin. Então,
o maior plot twist de todos. Odin busca reviver os primordiais, o que deixa todos assustados e Odin irritado com Beelzebub. E assim acaba literalmente a subtrama até a próxima temporada, que será bem comecinho. Então, praticamente foi isso. E a gente vai ver um pouco da trama do Odin com Buda e Beelzebub. E a gente vai ver as 3 lutas. Policial do Bop contra ex-rico. Um cara que tem o maior coração do mundo contra o maior gado da história. E é claro, o Menino de Ouro contra o Odin. Que, infelizmente, a gente já sabe que ele é um... Deus me perdoe! Fake Nerd! Droga! E assim foi Ragnarok, 3ª temporada. Espero muito ansioso para a 4ª temporada. Eu vou dar um pouco de esperança, coisa que eu não dava antes. E vamos ver se essa qualidade melhora ou decai. É isso, minha gente. Desculpa o vídeo ficar tão longo assim. É porque eu não esperava que ficaria tão longo. Mas queria fazer um vídeo que já demorava um tempinho. É isso, vou voltar a fazer com os reacts. Falou e fui. Tchau, galera.